Estou apavorada, fiz um exame para alergia alimentar e deu IgG positivo a tudo. Estou quase fazendo uma dieta que não posso comer quase nada. Me sinto fraca. O que fazer? Olha, o que você deve fazer é procurar uma orientação de um outro colega. Tá? Provavelmente não foi médico que pediu esse exame, porque os médicos hoje já sabem que o exame de IgG contra alimentos ele não tem validação científica nenhuma. De vez em quando a gente pega umas pérolas dessa aí, sendo prescritas por terapeutas, ou seja lá o que for, sei lá. Pessoas às vezes não têm nem informação na área de saúde, fazem terapia holística, coisas assim. Desculpa, eu sou muito firme em relação a isso, né? Diagnóstico e tratamento tem que ser feito por médico, né? Médico e com complementação de outras áreas da saúde. Tá? Tem que tomar muito cuidado aí com cursos de terapias holísticas que fazem esse tipo de conduta, né? E a gente tem visto muitos pacientes que fazem terapias holísticas com profissionais holísticos, né? Que não são médicos, não tem CRM, não tem CRN, nutrição, não tem nada, nem enfermagem, absolutamente nada. E faz esses exames à torta e à direita, né? Deixa eu explicar uma coisa para você. A IgG é um anticorpo de memória, então é um anticorpo que vai estar presente para muita coisa. Tá? Então não é para você ficar assustada. Eu vou dar um exemplo. Eu até falei recentemente sobre a questão do álcool na permeabilidade intestinal. Você toma um copo de cerveja ou um copo de vinho. Você aumenta a permeabilidade intestinal do seu intestino de forma temporária, ou seja, o intestino ele deixa de ser seletivo e ele passa então a absorver coisas que ele não deveria absorver. Porque a gente sabe que o intestino ele tem a capacidade de absorver o que é bom e jogar fora o que é ruim. Isso fica na forma de fezes, de excremento, de fezes, né? Mas eventualmente essa seletividade ela é afetada. Uma das coisas que afeta a seletividade é o álcool, por exemplo. Quando você toma álcool, então acaba passando coisas que não deveriam passar, as chamadas macromoléculas alergênicas, né? E essas macromoléculas, dentre elas proteínas inteiras de alimentos, por exemplo, elas vão induzir uma reação imunológica no sangue. E isso vai fazer com que haja a produção do anticorpo da classe IgG a longo prazo, que é um anticorpo de memória. Mas isso não quer dizer que você seja sensível, imunologicamente falando, ao alimento, né? Não é porque esse anticorpo de memória ele veio positivo que isso vem a induzir a uma doença em atividade. Não, a grande maioria das vezes não tem nada a ver. 99% das vezes não tem absolutamente nada a ver. Então você faz um exame desse que vê um monte de alimento e vê um monte de positividade para IgG, certo, o exame vai identificar IgG de memória para determinado alimento, por causa de situações que por acaso você tenha passado na vida. Tomou um antibiótico, aumenta a permeabilidade intestinal. Tomou álcool, aumenta a permeabilidade intestinal. Que mais que aumenta a permeabilidade intestinal? Paciente prematuro, aumenta a permeabilidade intestinal, entendeu? Então tem muita coisa que aumenta a permeabilidade intestinal. Então você tem esse anticorpo de memória e isso vai dar positivo nesse bendito exame, entendeu? Não vou falar outro tema, bendito exame, que não é bendito, é o contrário, né? Então, não é para você ficar preocupada. Eu acho que você tem que procurar um especialista, tem que falar com um alergista de verdade, entendeu? Conversar com ele, ele vai te explicar direitinho que não é assim. E mesmo se você fizer um teste de IgE específico para alimento, você for sensível ao alimento, isso não quer dizer que você tenha alergia ao alimento. É outro problema também que a gente pega, né? Às vezes até por colegas bem intencionados que pedem uma IgE específica, e daí o IgE a leite, por exemplo. Mas o paciente não tem sintoma nenhum de alergia alimentar, ele tem manifestações respiratórias. A alergia dele é uma alergia que está ligada a aeroalérgenos, a coisas completamente diferentes de alimentares. Aí você manda suspender o leite, suspende o leite, não faça mais leite, vai melhorar. Não vai melhorar. Inclusive é até pior, porque se o paciente ele tem uma positividade ao leite, ele é sensível ao leite, e você suspende totalmente o leite, aí sim você pode induzir uma reação de sensibilização ainda maior, com aparecimento de sintomas aí sim alérgicos ao leite. Porque quando a gente continua tomando leite, a gente tem teste alérgico positivo ao leite e a gente não tem sintomas compatíveis com alergia alimentar, essa
essa administração do leite, ela acaba causando uma anergia para a indução de um processo alérgico, entende? Então, se você retirar completamente o leite e você tem uma GE específica positiva, isso pode até ser pior, entende? Então, eu acho que você tem que conversar com um especialista realmente, né? Alguém que tenha formação em alergia e imunologia, né? Se você falar com uma pessoa que tiver formação em alergia e imunologia, certamente ela vai te orientar de uma forma adequada, tá bom? Mas é excelente a pergunta, muito boa, não fique preocupada, vá dormir tranquila, procure um especialista para saber realmente quais são os alimentos que você tem hipersensibilidade, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua pergunta.